ao canal da Casa Terrária, o canal da Casa em Transformação, e hoje a gente está aqui com uma proposta super diferente. Eu participei de um processo de acompanhamento na Casa Dirceu e hoje a gente vai fazer uma conversa, a gente vai colocar ela aqui para vocês acompanharem tudo. Boa tarde, estamos aqui na Casa Dirceu, recebendo todos os convidados, ilustres convidados que vieram assistir a nossa conversa com o Omar Porto, curador, responsável por esse grupo de artistas que aqui se encontra, todos sentados aqui. Todos nós fizemos parte de um grupo com duração de 3 meses, e através desses encontros, que foram uma vez por semana cada encontro, a gente discutiu os trabalhos de cada artista, um pouco dos trabalhos de cada artista, e desenvolvemos trabalhos que se relacionam com o espaço da casa. Depois, no final dos encontros, nós fizemos uma exposição aqui mesmo nessa casa, e hoje a gente vai falar um pouco sobre essa exposição. Desculpa, pessoal, que eu estou de costas, tá? Mas a gente agora está se preocupando mais com o vídeo do que da realidade. Então, é assim. Isso. Aí, vamos lá, então. Omar, fala um pouco. Primeiro, eu queria agradecer o convite da Cláudia, né? A Cláudia, ela é idealizadora da Casa Dirceu, responsável por todos esses encontros e propor a casa como esse espaço de partilha, né, que eu acho que é o mais importante. E também aos artistas que toparam entrar no grupo, né, e participar desse, que é um experimento, né, tipo, era uma prática bem experimental, não só minha enquanto curador, mas eu acho que da casa, né, de um grupo de acompanhamento, porque a proposta não era fazer um olhar muito atento à produção dos artistas, mas que a gente pensasse em conjunto propostas para a casa, né, para a exposição que acontecia ao final dos encontros. Essa ideia de pensar a casa enquanto lugar para a prática artística, enquanto campo expositivo, surgiu muito de um livro da Ana Martins Marques chamado Como Se Fosse Casa, onde ela troca correspondências com outro poeta, e também muito em cima do trabalho da Brígida Baltar, que foi uma artista que eu trouxe num dos nossos primeiros encontros, que ela se mudou para uma casa nova, e a partir dessa nova casa que ela estava habitando, ela propôs trabalhos nessa casa. Então ela cavou a linha do corpo dela na parede, ela coletou as poeiras, as gotas da casa e colocou isso numa espécie de frascos, como se fosse uma biblioteca de uma outra dimensão dessa casa. Então, tudo isso estava me interessando para poder pensar o espaço da casa além do habitar, né? Para que a arte fosse uma forma de diluir o espaço da casa. Então, daí surgiu a nossa ideia. E aí a gente propôs um encontro de 3 meses, eram encontros semanais, onde a gente discutia... A gente foi conhecendo a casa, né? Certos dias a gente sentava na mesa da cozinha, outros na mesa da sala, no sofá. Então a gente foi habitando esse espaço da Cláudia, né? E tentando coabitar junto com ela, né? Que eu acho que isso também é um sentido importante. Alguns artistas do grupo já tinham uma pesquisa em andamento, então aqui foi um modo de desmembrar essas pesquisas que já estavam em andamento. Outros artistas estavam com pesquisas iniciando, né? Então isso era legal, de ter artistas em diversas fases de desenvolvimento do próprio trabalho, né? E aqui hoje com a gente não tem o Paulo Nogueira, que é um dos artistas, infelizmente por uma incompatibilidade de agenda, ele não conseguiu estar presente, mas as imagens do trabalho dele vão estar, e eu acho que quem se sentir à vontade pode também falar sobre o trabalho dele. Bom, então é isso, agora... Cada artista vai um pouco falar sobre como foi esse processo, como foi participar e como foi a própria exposição, né? Porque foi uma exposição temporária e essa conversa eu entendo, e propus isso para o grupo também, eu entendo como um desmembramento da exposição. Então, a exposição não é só aquilo que aconteceu nos dias 17 e 18 de dezembro. A exposição também é essa fala. Entender o discurso do artista, a narrativa do artista, como o seu próprio trabalho também. Porque é um trabalho de elaboração e é um trabalho de construção de narrativa. Então, isso é um exercício, não só para mim, mas também para os artistas que estão aqui. Boa tarde a todos.
uma coisa super importante, eu acho, é que a gente está numa casa, mas a gente não está só numa arquitetura de casa. Então, é realmente uma casa que vive como casa, porque é a casa da Cláudia. E essa questão foi muito importante, porque a partir do momento que a gente entrar na casa, a gente entra, de certa forma, na vida da Cláudia. Né? E nossas conversas, a partir desse momento, tocaram também assuntos pessoais. E quando eu falo tocar, esse piso assim, aqui tem um resto da instalação debaixo dos seus pés. Eu adesivei, ao mesmo tempo que a gente estava conversando sobre esses assuntos que nós tocavam, né? Eu estava olhando esse piso de taco e a forma que o taco me tocava, esse é um abismo visual, esse piso, ele nos leva assim, a uma perspectiva ilusória. Então, a palavra taco veio junto, porque eu gosto de brincar com as palavras, e em particular os anagramas, aí veio tocar, e das sílabas to, ta, caco, eu comecei, tem um monte de jogos de palavras que começaram a surgir e que eram os cacos, de certa forma, para mim, de nossas conversas, do que sobrava e que era tinha um apelo do piso e, ao mesmo tempo, é como se eu devolvia para esse piso essas sílabas de nossas falas. E como esse piso tem uma ilusão óptica, eu enfatizei na minha instalação desse som adesivo no piso justamente a perspectiva axionômetra do piso para aumentar esse efeito de relevo. Então, isso é o primeiro trabalho que eu fiz especialmente para casa e que vem se juntar a uma pesquisa minha que envolve objetos e palavra. Então, quando eu trabalho a palavra, às vezes é o suporte, o objeto que me chama, e às vezes é a palavra. Tem um casamento, assim, se puder passar a segunda... Isso. Esse trabalho estava na lavanderia, então tem essa questão. A sala é o lugar de estar, o lugar nobre, o salão nobre, e a lavanderia são os fundos, é aquele lugar que você não visita, quando você visita uma casa em geral, quando você vai no jantar, você não vai na lavanderia. E a lavanderia, para mim, é o lugar onde, vamos dizer, a casa se mantém. Se mantém a limpeza da casa, se mantém o cuidado da casa, e tem um trabalho que eu faço há tempo, que é orientado sobre o trabalho doméstico, que brinca com sabões em pedra, e vários objetos, como escovas de lavar, etc., e nos quais eu imprimo as palavras lavar e varal, e lavra, que são anagramas. Então, aqui vocês não vêem muito bem, porque não tem um plano mais próximo, a menos que, não sei se a gente consegue fazer um zoom, mas cada sabão está escrito com sílabas da palavra lavar ou da palavra varal. Então, tem uma cacofonia de sílabas que remete a essa automatização dos gestos cotidianos, que, no caso do trabalho doméstico, é um trabalho que morre todo dia. Então, é uma repetição, é um tipo de mito de Sísifo da lavanderia. É uma coisa que nunca acaba. O trabalho doméstico, todo dia, ele, como dizer, se aniquila, ele assiste a seu próprio desmoronamento. Então, é algo que me interessa no meu trabalho sublinhar isso. Aí você pode passar a outra. Então, aí é muito engraçado que quem visitou a lavanderia hoje, porque eu guiei pessoas até a lavanderia, tinha um pacote de Omo. Inclusive, a gente poderia pensar como patrocinadora, seria interessante. Então, tinha um pacote de Omo, mas esse eu trouxe, um pacote de Omo vazio, que eu coloquei em situação. Eu trabalhei essa ambiguidade, essa literalidade, mas que leva à ambiguidade, dizer assim, tem uma coisa que é óbvio, mas que desmonta o óbvio. Esse pacote de Omo, ele brinca com a palavra Omo, que normalmente se escreveria com H, e aí piscava uma luz
que acendia por buraquinhos essa palavra sapiens, tá? Então, essa brincadeira, essa ironia, né, sobre esses gestos domésticos absolutamente apagados pela sociedade, que não têm valor, mas que a sustentam. Então, essa sabedoria que não passa, humana, que não passa de um sabão que se dissolve, é com isso que eu brinco. Aí tem um outro trabalho, que é o último. Aí também, aí eu trouxe à direita, vocês veem as palavras que são imprensas em pano de saco, em saco de pano, que são esses panos de chão. E ali a brincadeira, que eu chamo desbandeiras, porque eu coloco eles em situação de bandeira ou de bandeira caída, e com a palavra saco, soca, caso e caos. Então, são todos anagramas. Essa ideia de limpar o piso com sacos, que são anagramas da palavra caos, para mim faz muito sentido. Primeiro que a palavra saco tem vários sentidos, como vocês sabem. Então, do que eu tenho saco, de que saco estou falando. Esse trabalho eu já imprimi em sacos de lixo, em sacos de supermercado, e cada vez, dependendo do suporte, ele vai falar outra coisa. Pronto, acho que eu falei tudo. O meu trabalho, eu escolhi fazer esculturas. Eu escolhi fazer esculturas com objetos que estavam aqui dentro dessa mesma sala, né? Então, eu estava passando por um momento, né, pessoal, em que eu precisei construir com pilares para que o teto, para que o teto não caísse sobre a minha própria cabeça. Então, eu construí 3 pilares na sala, usando os materiais e os móveis e os objetos que já estavam nessa sala, né? As 3 esculturas eu dei um nome de esteio, né? Que é essa escultura da direita aqui, que era feita com mesas. Eu coloquei o nome de escora numa escultura que eu fiz com o próprio sofá e as almofadas do sofá. E a adaptação eu intitulei o trabalho feito com mesinhas de canto, banquinhos da sala da casa. A partir desse trabalho, né, que eu escolhi usar objetos comuns, objetos do cotidiano, objetos que estavam aqui à minha disposição, eu estou questionando as normas, né, as normas do espaço e as normas dos objetos ao nosso redor. Né? Como então, se a gente pegar esses objetos e pegar esse espaço e organizar ele de uma forma completamente diferente do habitual, né? Então, é adaptação no sentido de que, às vezes, a gente tem que se adaptar às situações da vida e que não tem jeito e a gente tem que se adaptar. Escora, no sentido de que, às vezes, a gente tem que se escorar em alguma coisa para continuar inteiro. E esteio, também no sentido de que, às vezes, a gente tem que suportar ou ter uma saída para que o teto não caia sobre a sua cabeça. Então, é isso, meu trabalho. Tem um outro slide também, que tem mais próximo aqui. Bom, vocês estão aqui, né? A gente está falando na mesma sala em que os trabalhos aconteceram. Então, é legal isso, porque a gente está sentado nesse sofá em que fazia parte da escultura, né, escora. E, enfim, essa foi o meu questionamento. Acho que eu já falei tudo sobre o trabalho, e é isso. E também tem um vídeo, por favor, o vídeo chama Carta para Mim Mesma.
Então, eu faço muitos vídeos. No meu site tem muitos vídeos que eu costumo fazer. É a minha linguagem principal, né, do meu trabalho são vídeos. E nesse vídeo eu coloquei uma câmera, né, virada para mim mesma e fiquei olhando para a câmera. E depois eu gravei uma carta que eu dediquei para mim mesma nesse momento que eu estava vivendo. Então, esse é um vídeo que também ainda não está disponível no site, mas eu vou colocar, em que eu falo algumas coisas para mim, que eu estava precisando ouvir nesse momento. Foi legal fazer esse vídeo, porque foi um exercício, assim, né? Eu até mostrei esse vídeo para uma pessoa que é do Vídeo Brasil, aquela sua amiga, como que ela chama mesmo? Alessandra, e a Alessandra falou, pô, você podia fazer vários vídeos em vários momentos da sua vida, então talvez eu continue, assim, aí eu fico pensando, pô, o que eu falaria para mim mesma agora, nesse momento da minha vida? Se eu tivesse que escrever uma carta para mim, o que eu falaria? E é um exercício, né, assim. Nesse vídeo, eu agradeço a mim mesma a minha coragem, por exemplo, nesse momento que eu estava vivendo. Hoje eu falaria outra coisa. E assim, assim essa carta vai sendo escrita, né? Não sei até quando, mas é um trabalho em andamento que eu pretendo continuar a fazer. Bom, eu acho que para mim foi uma grande oportunidade estar aqui, né? Eu acho que eu sou a menos experiente do grupo, assim, e eu gosto muito eu tô gostando muito de trabalhar a parte, a memória e a imagem, né? E usar diferentes suportes do cotidiano e principalmente técnicas mais domésticas mesmo, para fazer uma espécie de ocultamento das imagens e com isso trabalhar mecanismos que remetam à memória, né? E quando eu me dei com essa oportunidade da casa, hoje eu tenho um projeto relacionado à casa, para mim foi muito importante, porque foi um momento de exaltar essa ambiguidade entre você ter uma casa onde você tem o seu espaço íntimo, onde você tem o seu espaço de ter os seus dramas, de ter os seus momentos de alegria e de dor no seu privado, e você de repente abrir isso para outras pessoas, né? E é uma abertura muitas vezes seletiva, né? Quando você abre como um espaço positivo, ela amplia mais essa seletividade, né? Você acaba, né? A gente estava comentando agora, a gente estava aqui todos os dias, e isso acabou me trazendo muito as minhas próprias ambiguidades até na minha própria história. Então, o trabalho que eu trago, ele pensa muito isso, né? Vários momentos de mim mesma. Né, o primeiro trabalho que é esse que a gente está vendo, o caminho, ele fala muito de mim, né? A foto principal é a foto do casamento dos meus avós, então fala muito da minha ancestralidade, mas ele também fala muito da coletividade, né? Eu sou de Minas e um caminho de mesa bordado, com uma linha bonita e com um trabalho assim quase de continuidade, né? De você trabalhar aquilo como a herança que você vai deixar para o seu casamento, para o seu dia a dia, é uma coisa muito comum na sociedade dali, né? Então, é um trabalho que ele joga com isso, né? Ele fala de mim, mas ele fala das relações, ele fala das expectativas, de como você muitas vezes procura também ter respostas prontas, né? E você procura responder questões que estão visíveis, com pensamentos que estão visíveis, mas são questões que muitas vezes a gente não consegue ver, né? E às vezes a gente quer responder coisas que não tem resposta, porque para a gente é muito difícil estar nesse lugar de não saber, né? Para a gente é muito difícil estar nesse lugar onde a gente fica confortável com a gente não saber para onde ir, a gente não saber o que está acontecendo e simplesmente se entregar, né? nesses momentos. E, bom, vou passar aqui. O segundo trabalho, ele para mim foi quase um totem do momento presente meu, né? Eu tenho, na minha vida, eu tenho buscado trazer muito os atributos da terra, de uma forma geral, né? Essa parte de cuidado, essa parte de acolhimento, de nutrição. E
E aí eu quis trazer essa terra para o trabalho, e ele acabou expressando isso muito bem. A gente tem uma anedota aqui que quando a gente colocou esse trabalho ali na janela, ventava e eu fiz ele de tinta natural, lavei e tudo, mas toda a terra entrou na casa de Dirceu e acabou. Eu não sei nem se a Cláudia vai me permitir continuar aqui depois dessa situação, mas aquilo para mim foi muito significativo, porque me mostrou o quanto esse trabalho de se desenvolver, de buscar atributos de uma forma um pouco mais natural, ele mostra para a gente como as relações são construídas, às vezes de uma forma que a gente nem vê, né? De uma forma, né? O vento levou, o vento criou essa relação, talvez, entre a minha casa e a casa da Cláudia. Então, isso acho que foi muito bonito e falou muito além do que eu inicialmente tinha pensado sobre o trabalho, né? E por último, esse trabalho das fotos, eram as fotos do processo de raízes. Eu acho que esse trabalho é muito significativo de como as trocas que a gente tem quando a gente conversa com as pessoas que estão no grupo, elas podem ser muito ricas, né? Porque eu estava fazendo as fotos do processo e quando eu mostrava essas fotos, eu percebia o quanto era difícil perceber o processo a partir de instantâneas, né? De momentos captados de uma forma pontual. Alguns desses momentos estavam melhor enquadrados, outros não, outros, né, mostravam mais o que estava acontecendo, outros não, mas essa dificuldade da gente ver quando a gente está dentro de um processo de desenvolvimento, essa linearidade, né? A gente espera que quando a gente está se desenvolvendo, a gente se desenvolva de uma forma linear. E muitas vezes não é assim, né? Acho que o desenvolvimento muitas vezes tem pontos altos, pontos baixos, e eu gostei muito que ele falou lá no trabalho da Anne, que falava de Homo sapiens, né? E essa construção de si mesmo, né? Essa forma de você, de repente, se desenvolver como ser humano, vir a ser na Terra aquilo que você já é, e que isso não é nada linear e que a gente às vezes perde mesmo no caminho, né? Isso. Olá, gente. Eu acho que eu sou dos artistas mais novos aqui, eu tenho uma pegada mais publicitária, trabalhei mais de 30 anos como diretor de arte em agências e sempre fiz as minhas pinceladinhas, participei de concursos, essas coisas. E com essa história da casa, eu imaginei pegar algum objeto da casa e fazer uma brincadeira, que eu sempre brinco com o título. E o suporte eu usei o saco plástico de casa, de lixo, essas coisas todas, e fiz uma brincadeira da faca cortando o prego, ali a foto não dá para ver muito, do Tostex prensando um peixe, sabe? Uma brincadeira meio Truffaut aqui, uma coisa mais ligada ao que eu faço, que é publicidade, e agora estou entrando para os caminhos de artes. Fiz a capinha do cachorro para ele dar um movimento na casa, alguma coisa assim. Mas como eu falei para vocês, estou começando. E foi um grande aprendizado estar aqui com vocês, de ter contato com outros artistas, gente tão boas. E, eu acho que vai ser daqui, eu vou subindo. Vamos que vamos. A frase, como saber o que eu sinto, o que você sente, o que você sente, é uma provocação, é uma brincadeira para fazer você, será que é isso? Não é? Não sei o quê. Porque arte é o que é arte, né? É aquilo que você põe para fora. Você gosta ou não gosta. E eu sou um artista visual, né? Por ter essa história de mais de 30 anos com direção de arte, em agência de publicidade, vários prêmios, essas coisas. Então eu acho que está na veia, sabe? Eu gosto de brincar essa coisa do texto com a arte, de fazer a pessoa ter uma reação. Bom, é isso. Sou eu, Flávio. Não, eu quero falar uma coisa, porque assim, acho que a casa ela é aberta a qualquer tipo de pessoa que se interesse, queira aprender, queira adentrar ou não, tenha ele já alguma trajetória ou não. Então, por exemplo, o Flávio, ele é um cara que vem da publicidade. Então, assim,
ele fez trabalhos que se relacionam com o trabalho dele, com o trabalho que ele faz há anos. E ele, não importa o resultado do trabalho, que é um trabalho que é inserido ou não na arte contemporânea, ou o texto, a maneira, o discurso dele para falar com o trabalho, isso não importa, isso aqui é uma escola. Entendeu? Acho que a gente não tem que se importar com isso nesse momento. Isso que é o principal. Isso aqui não é um museu que vem os artistas e tem que dizer... Não, vem quem quiser. E aqui o negócio é que está todo mundo aprendendo, todo mundo trocando e todo mundo se relacionando. Eu acho que isso a gente tem que sempre ter em mente, assim. Que é um espaço aberto para as pessoas e que isso aqui é um primeiro. Vai ter um segundo, vai ter um terceiro, e assim é a trajetória de cada um. Isso eu tenho muito uma referência da publicidade, que é o lugar onde você tem uma intimidade, mas disso para o mundo. E não importa o resultado, o que importa é o trajeto.